E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Tô com a voz meio esquisita hoje, meio rouco. Época quente, tomamos muito gelado, né? Mas não vou deixar de fazer vídeo por causa disso não. Hoje eu gostaria de falar de novo, retomar o assunto avaliação dos nossos alunos. Muito tempo atrás eu já fiz um vídeo sobre avaliação física, aquela avaliação típica das academias, em que a gente faz alguns testes, algumas medições para ver como é que os nossos alunos estão para começar o trabalho, né, saber como é que eles estão. Mais recentemente falei sobre 12 minutos, depois falei sobre o índice SWOLF, enfim. E são todas avaliações ligadas mais à parte física, desempenho físico, fisiológico. Hoje eu gostaria de falar sobre avaliação técnica. Em natação, já comentei em vários vídeos, o processo de avaliação ele é fatiado em níveis, normalmente. Então vamos imaginar uma academia que a parte do aprendizado é dividido em 5 níveis. 5 níveis. Tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Isso é bom, esse fatiamento é bom porque permite que entrem para nadar naquela empresa alunos de todos os níveis. Não entra só quem não sabe nada pelo nível 1. Mesmo alunos que já têm algum conhecimento, que já têm alguma ambientação, algumas habilidades em natação, podem entrar já em níveis mais adiantados. Esse fatiamento vem em função disso, de otimizar a utilização da piscina. É mais ou menos isso, né? E quando a gente define esse fatiamento em níveis, cada nível você define o conteúdo que precisa ser desenvolvido naquele nível. Então, nível 1 tem os seus conteúdos típicos, nível 2 idem, nível 3, nível 4. E além dos conteúdos típicos de cada nível, você define normalmente as habilidades, os critérios de promoção para o nível seguinte. Então, quando você define uma metodologia qualquer, você tem que pelo menos ter isso, os conteúdos de cada nível e os critérios de promoção para o nível seguinte. Esses critérios de promoção, via de regra, são algumas habilidades-chave que a gente determina e se o aluno fizer ela, ele está cumprindo parte dos critérios exigidos. Normalmente, o ideal é a gente ter um pequeno conjunto de critérios de promoção. Pequeno conjunto. 1 ou 2 é muito pouco. Também 20 critérios de promoção, 25 critérios é inviável. A avaliação fica tão longa que ela fica inexequível na prática. O ideal é que cada nível tenha aí de 6 a 8 critérios de promoção, ou seja, o aluno para passar para o nível seguinte precisa executar essas habilidades. Agora, o ser humano não é assim, né? Executa ou não executa. Não é. A gente deve fazer sempre assim. Quando a gente faz uma ficha de avaliação, você define a metodologia, os conteúdos, os critérios, aquela coisa toda. Na hora que você faz a ficha para coleta das informações, a gente, para cada uma dessas habilidades-chave, para cada critério de promoção, eu preconizo sempre, já falei também isso em outros vídeos, eu preconizo que você estabeleça 3 níveis. Ou o indivíduo, aquela habilidade, ele não executa, ele não faz. Ou não consegue fazer, ou faz de maneira muito tosca, muito rudimentar. Ou ele executa, faz de maneira razoável, em condições favoráveis, tudo mais, ele consegue fazer, se concentrando, pensando bem e tal. E ele domina. Domina significa que ele faz fácil, em qualquer lugar da piscina, em qualquer situação, sem pensar muito ele consegue fazer. Então, cada critério de promoção, né, a gente estabelece esses 3 níveis, eu acho que isso é interessante. Aí a gente pega esses critérios, analisa o conjunto, então essas avaliações técnicas normalmente são procedimentos periódicos, né? Cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, aqui na USP é cada 6 meses. Metodologia Gustavo Borges, se não me falha a memória, cada 3 meses. Posso estar enganado, cada 3 meses, se não me falha a memória. Ou seja, essas avaliações a gente faz periodicamente para ver os alunos que têm condição de passar para o nível seguinte. É isso que a gente faz. E aí a gente vai pegar cada um dos critérios e definir se o aluno não faz, faz ou domina. Ok.
Só que seres humanos é aquela história. Na hora que você define a data de uma avaliação dessa, você vai pegar alunos que, vamos imaginar que do 1 para o 2, do nível 1 para o nível 2, você é professor do nível 1. Do nível 1 para o nível 2 tem 8 critérios de promoção, 8 habilidades. Dessas 8 habilidades, vamos imaginar um aluno que ele só consegue fazer 2, mesmo assim, mais ou menos. 6 ele não consegue fazer. Ele está retido, né? Ele vai continuar onde está. Ele não vai ser promovido. Fácil. E você pode ter lá um outro aluno que já está com você há mais tempo, já está no nível 1, você já conseguiu trabalhar, é um aluninho que já chegou para você com uma certa vivência na água, ele já está bem mais adiantadinho. Então, dos 8 critérios de promoção, 2 ele domina, 4 ele faz, só 2 que ele... Ou então 4 ele domina, 2 ele executa e só 2 que ele ainda não faz. Esse está promovido, né? Esse está promovido, ou seja, esses alunos que eu citei agora, o primeiro caso e o segundo caso, são casos muito típicos, assim. É o caso típico de um aluno que precisa ser retido, e o outro é um caso de, apesar dele não fazer tudo, ele já está muito bem para o nível onde ele está. Se ele continuar lá, ele vai se desmotivar, e muitas atividades vão parecer repetitivas para ele, vão parecer coisa boba, e a gente deve promovê-lo. A gente toma a decisão de promovê-lo. Só que tem um conjunto de alunos que ficam no meio, limítrofes, como a gente fala. Dos 8 critérios, 2 não fazem, 2 dominam, 4 fazem mais ou menos. O que você faz com o aluno desse? Aquele aluno, como a gente fala, né? Ele está com um pé no nível 1 e um pé no nível 2. Promove ele? Ou não? Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Quando a gente faz a avaliação dos nossos alunos e nós temos casos assim, esses são os casos mais delicados e que vão exigir mais da nossa conduta. Porque, veja, o aluno que está com muita dificuldade em vários dos critérios, esse vai ser retido e acabou, não há grandes dificuldades. Mesmo um professor pouco experiente ou até inexperiente, bate o olho no aluno e fala, não, esse aqui não tem condição de passar. E o caso, o outro extremo, também. Você bate o olho no aluno, o aluno faz tudo. Chega antes que todo mundo, executa todas as atividades. Ele até faz demonstração para os amiguinhos, olha só o que eu já sei fazer. Esse vai passar. Esses são os casos em que exige muito menos da nossa avaliação no sentido mais profundo da palavra. Os alunos limítrofes são os que vão ter que ser avaliados de fato. Eu quero chamar a atenção de vocês nesse vídeo. Esse vídeo aqui é para chamar a atenção. É aí que você vai demonstrar sua capacidade de avaliar o aluno. É nos limítrofes. É aí que você vai ter que tomar uma decisão de onde o aluno estará melhor atendido. Ficando onde ele está ou sendo promovido para o nível seguinte. Porque em ambos os casos tem prós e contras, sabia? Ambos os casos. Você reter o aluno é bom, ele vai consolidar as habilidades, mesmo as habilidades que ele já domina, ele vai consolidar, né? Aliás, mesmo as habilidades que ele já conquistou, ele vai dominar essas habilidades, né? Ele vai passar, quando ele fizer a outra avaliação e passar, ele vai passar mais seguro, etc, etc. Mas, por outro lado, você reter o aluno, você pode desmotivá-lo, né? Os amiguinhos todos que entraram com ele já passaram para o nível 2, ele ainda está lá. Está sempre entrando no nível 1, está sempre entrando aluninhos novinhos que não sabem nada, que tem medo, que não põe nem o rostinho na água. E ele já faz um monte de coisas e está lá. Então ele não se sente bem. Quando você passa o aluno para o nível 2, está motivadão, está bacana, está super motivado, mesmo que ele seja limítrofe, você fala, não, mas ele vai estar motivado, o nível vai puxar por ele, pelas habilidades. Mas tem riscos também, sabia? Quando você faz uma promoção prematura, a promoção prematura é muito cruel para o aluno, para a criança.
ele vai ser o último que vai acabar todas as coisas, as crianças vão dar apelido para ele, e lá vem a tartaruguinha, lá vem a lesma, ele de novo, professor, ele vai se sentir mal. Eu já vi acontecer isso, poucas vezes, mas já vi, né? Então uma promoção prematura pode ser cruel também, não é boa para o aluno. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer, na hora de tomar essa decisão, porque resolva deixar, resolva passar, tem ônus e tem bônus. Isso é uma decisão tão importante, que aqui na USP, pelo menos, eu vou dar um exemplo nosso aqui. Nós fazemos conselho de classe para esses alunos. Conselho de classe? Tem conselho de classe? Tem. No nosso curso aqui na USP nós fazemos conselho de classe. Os alunos que certamente vão ficar e os que certamente vão passar nem entram nesse conselho. É um conselho de classe típico para pegar esses alunos limítrofes e fazer uma análise caso a caso. E aí o que a gente faz? Basicamente você amplia o foco de avaliação. Ao invés de você ficar olhando só aquelas habilidades, se ele faz e se ele não faz, como ele não faz, por que ele não domina, o que é dominar, ao invés de você ficar olhando só a parte técnica, a gente exatamente amplia o foco para outras variáveis que estão envolvidas nesse processo todo, inevitavelmente. Por exemplo, a idade do aluno. O aluno já está com 9 para 10 anos. O nível 1 é todinho de 7,8, 7,8, 7,8, ele está deslocado. Ele não está bem lá, ele está constrangido. O nível 1 está mais cheio, o nível 2 está mais tranquilo, o nível 2 tem 5, 6 alunos, o nível 1 tem 9, 10 alunos. Você deixar o aluno, ele vai ser mais um, ele vai ser o 11º aluno naquele nível. É ruim, talvez seja melhor passar. Ou pode ser o inverso, o nível 2 pode estar cheio, o nível 1 pode estar mais tranquilo. Então, você começa a olhar a idade, você começa a olhar como é que estão os níveis, você começa a olhar quantas vezes ele já fez o nível 1, quantas avaliações ele já passou no nível 1 e foi retido. Nenhuma, professor, essa é a primeira avaliação que ele faz. Então, acho que dá para deixar ele mais um pouquinho aí, né? Não, professor, esse aluno, ele já fez 3 avaliações e tá aí, marcando passo. Ele tem muita dificuldade nisso, naquilo, ele já fez 3 avaliações. Você vai deixar o aluno mais uma? Então tem o tempo que o aluno já está no curso e já fez essas avaliações. Então todos esses fatores que estão envolvidos necessariamente nessa decisão, você faz uma análise dele, a gente faz uma análise deles. Os amiguinhos dele passaram? Ele tem amigos que passaram, já estão lá no outro nível? Ou não, os amiguinhos dele continuam aqui? Se você deixar, ele vai ficar com os amigos dele. Ele não vai ficar tão chateado, os amiguinhos dele estão todos aqui. Ou os amiguinhos todos já passaram e ele está ficando para trás. Então, esses alunos limítrofes, eles que têm que ser alvo de uma avaliação, de uma atenção muito carinhosa da nossa parte. É aí que o professor vai mostrar habilidade, experiência, generosidade, critério na hora de fazer as avaliações, mas um critério generoso, eu diria até amoroso, de você querer o bem do aluno. Onde ele vai estar melhor atendido? É ficando aqui comigo no nível 1 ou é sendo promovido para o nível 2? Neste foco mais ampliado, onde ele estará melhor atendido? E aí o que acontece? Aqui na escola a gente faz, Escola de Educação Física, a gente faz esse conselho de classe, e tem os retidos e tem os promovidos. A gente cria 2 novas categorias no meio. Tem o retido para reavaliação. O que é retido para reavaliação? Ele está retido, mas ele será reavaliado logo no começo do outro período, porque pode ser que no nosso caso aqui a gente entra de férias, depois quando volta. Quando volta às aulas, o contexto da turma pode ter mudado. E aí ele, que estava mais para ficar do que para passar, entrou tanto aluninho novinho que não sabe nada, que tem medo, que não põe nem o rostinho na água, que ele se transformou no melhor aluno da turma, é melhor passar. Então o aluno ele é reavaliado no começo do período seguinte. E também tem a promoção
plena, que a gente fala, e tem uma promoção com ressalvas. Com ressalvas. Ou seja, ele está promovido, ele vai ser promovido, mas ele tem deficiências que merecem a atenção do novo professor, do professor do nível 2. E essas deficiências tem que o professor, olha, essa deficiência e essa, não podem ser muitas, né? Essas duas coisas aqui pegaram. Ele ficou para conselho por causa dessas duas coisas. Fique atento. Ele foi promovido no conselho, mas fique atento nisso. Então, ao invés de duas categorias, retidos e promovidos, a gente tem retido, retido para reavaliação, promovido com ressalvas e promoção plena. A gente tem 4 categorias. É uma maneira da gente ser bem criterioso, bem cuidadoso. Nós somos bem cuidadosos com os nossos alunos na hora de dizer para o aluno: você está retido ou você está promovido. A gente tenta ser assim. É isso que a gente tenta fazer. Tá bom? Por hoje era isso. Eu queria comentar isso com vocês. Nós acabamos de fazer, estamos no final do ano, acabamos de fazer conselho de classe e as ideias estão ainda assim. Muito legal, os monitores gostam, muitos monitores participam, a gente faz isso, eu faço isso junto com eles. Às vezes o monitor não tem experiência suficiente para fazer isso sozinho e ele se sente amparado. Não só por mim, que sou o coordenador do curso, mas também pelos colegas estagiários que estão há mais tempo que ele, já têm experiência. Alguns estagiários mais antigos até já deram aula para esse mesmo aluninho que está passando pelo conselho. E o colega estagiário fala: olha, eu já dei aula para esse aluno, ele tinha mais dificuldade, agora ele melhorou nisso, ele era muito pior nisso. Então isso tudo vai subsidiando a nossa decisão se a gente deve retê-lo ou retê-lo para reavaliação, promovê-lo com ressalvas ou promovê-lo de forma plena. A gente tenta ser bem criterioso assim e tem dado certo. Por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou procurando alternar um pouquinho os assuntos. Isso serve para professores e serve para os pais terem uma ideia de como é que deve ser a coisa, para vocês verem que tem professor que se dedica, que capricha, que se debruça sobre a avaliação do seu filho, e quando fala para o papai, ele tem que ficar mais um pouquinho. O professor, em grande parte das vezes, sabe o que está dizendo, sabe o que está falando. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou, deixa um like. Ative o sininho para você sempre receber avisos quando a gente subir vídeos novos. Divulguem o nosso canal continua crescendo. Mande o nosso link, visitem a nossa home, a home do nosso canal tem muito. Eu estou chegando a 170 vídeos, é bastante conteúdo já. Naveguem lá, aproveitem o conteúdo todo que está lá. Mandem as suas dúvidas, as boas dúvidas viram até vídeo. Tchau!